Olá pessoas, aqui é o Cauã Carlos e hoje eu estou aqui, depois de quase 3 semanas lendo e analisando, para falar sobre minha experiência com Jogos Vorazes. O livro já saiu há quase 15 anos, mas não deixou em nenhum momento de ser relevante e ter continuações, tendo em vista que vai ter um filme adaptando o quarto livro da saga. Mesmo antes do anúncio do filme, o livro já tinha uma certa popularidade, fora que já teve 3 filmes, e se mantém relevante todo esse tempo. Isso realmente é algo a se louvar, até porque foi esse livro que explodiu o tema de distopia adolescente e vários outros livros começaram a surfar nessa onda. E bom, eu nunca tinha consumido nada da franquia, seja filmes, livros, e eu só tinha uma ideia da premissa, e com o canal e o trailer do novo filme, finalmente decidi pegar pra ler. Eu fiquei 2 semanas lendo e agora finalmente estou pronto para falar minha experiência a vocês. E claro, por que não comparar o filme e o livro, mas acho que eu vou deixar para outro vídeo para não ficar tão longo. Eu vou tentar não dar spoiler sobre a história, e se der eu vou avisar antes. Prometo que vai ser um vídeo legal. Eu nunca tinha lido nada da Suzanne Collins. Essa foi a minha primeira experiência com o livro escrito por ela, e a minha expectativa estava boa. Ela é muito reconhecida por Jogos Vorazes e todos sempre falam muito bem da obra dela e da sua escrita. Então naturalmente eu fui ver o que ela tinha de especial e... eu odiei completamente. Eu esperava muito mais de uma autora tão bem estabelecida que produziu bastante livros. Sendo bem honesto, eu achei o livro bem mal feitinho e eu ainda nem me refiro à história ou os temas abordados. Ou o tema da história no geral. Eu me refiro à própria narrativa que ela faz. A Suzanne Collins escolheu uma narrativa em primeira pessoa para transmitir a história para a gente. Uma narrativa bem psicológica, onde os pensamentos da protagonista nos guiam dentro da trama e nesse mundo. Eu particularmente não acho que dá para usar esse tipo de narrativa de qualquer jeito. Tem que geralmente ser uma obra em que... como é que eu posso dizer? Em que o introspectivo do personagem seja o ponto foco da obra. Não acredito que funcione muito bem em uma obra onde o tema seja uma distopia com Battle Royale, onde o foco é adolescente saindo no braço. Literalmente, adolescente saindo do braço. Fora que, pra mim, há vários momentos que a escrita fica cansativa e sinto que a personagem está dando voltas e mais voltas no mesmo tópico. Mesmo isso me cansava, e para um mundo onde cada distrito meio que produz algo diferente, com até uma cultura diferente, eu achei que a escolha de uma narrativa em primeira pessoa limitou muito a visão desse mundo e da ideia do geral da obra. Eu fiquei genuinamente decepcionado com isso. O mundo é uma ideia bem interessante, onde os distritos são escravizados por Capitol. Eu realmente estranhei o fato da história se focar muito mais na Katniss do que nos outros participantes e distritos. E olha que o livro tem um tema maravilhoso para brincar com os personagens. O próprio Jogos Vorazes é um Battle Royale onde poderia ter um capítulo para cada atributo, contando de forma rápida sobre eles, as suas estratégias de como sobreviver. E aí, a narrativa em primeira pessoa seria bem interessante, onde vários pensamentos e emoções de cada um dos 24 participantes seria explorada. Isso deixaria a história muito mais rica e com mortes muito mais impactantes. Fora que nem precisa fazer personagens extremamente bem escritos. Só uma personalidade carismática, uma forma bacana de lutar e um plano de sobrevivência legal. Já agregaria bastante esse universo e daria mais peso aos jogos. Eu pensei em Jogos Vorazes com essas ferramentas narrativas. O quão mais interessante ficaria. Mas não, a história se limita à visão de Katniss e não sabemos absolutamente quase nada dos outros tributos, suas motivações, passados e o que o distrito dele é especializado. Ela até fita naquela abertura de jogos, mas francamente, aquilo ali é literalmente uma pincelada que não serve pra nada. Só temos leves pinceladas em cima disso. E eu acho que, por mais que a Katniss seja uma personagem muito gostável, afinal passamos a história inteira sobre o ponto de vista dela, não acho que só o ponto de vista dela encararmos toda essa brutalidade e crueldade desse mundo. Isso também me lembra outro problema da história que vem dessa narrativa. Jogos Vorazes é uma obra que se preocupa muito em falar para você do universo do que mostrar propriamente. Ela não é uma obra que segue muito o show don't tell. Mostre, não conte. O primeiro capítulo mesmo, nós somos mais informados sobre o que é esse universo através dos personagens da Katniss do que propriamente apresentados. Nós saímos do primeiro capítulo sabendo que a Katniss tem uma família, que tem um pai falecido e que ela é uma boa arqueira.
Mas todas essas informações foram muito mais contadas do que mostradas. Se tivesse uma cena da Katniss na floresta, caçando alguma criatura e mostrando sua estratégia, nós já teríamos um parâmetro bem interessante para vermos o potencial dela e suas habilidades com arco e flecha. Assim como uma cena da família dela e talvez um flashback dela com o pai na floresta. Algo pra gente sentir a perda dela e quanto isso afeta a família. E claro, o relacionamento da Katniss no copinho. Apesar desse relacionamento não achar ruim, eu acho que podia ter muito mais ênfase. Nossa, elas são irmãos, elas se amam. Olha o que a Katniss faria por ela e tal. Como eu disse, a autora, ela fala, mas a gente não sente. Se ela tivesse mostrado mais cenas, a gente se apegaria muito mais a Katniss e a cena do sacrifício dela posteriormente nos jogos teria muito mais peso. Ao invés disso, o livro faz pequenas menções sobre isso, fazendo meu interesse diminuir gradualmente. Ela conta e não mostra as coisas, isso faz a minha vontade de ler diminuir bastante, fora que a prosa dela é bem fraca em muitos momentos. Um amigo da faculdade disse uma frase perfeita pra isso, abre aspas, ela narra fofo, fecha aspas. E isso fez meu interesse cair bastante durante a leitura. A história vai se desenvolvendo, temos o clichê do sacrifício e daí temos o início da aventura como se deve. Então somos apresentados ao outro protagonista, que é o Peeta. E nós temos uma preparação interessante em cima dos jogos, os Hunger Games. É interessante como os tributos são escolhidos e como é meio que o treinamento deles. Eles têm que se esforçar para ter patrocínios, para ganhar coisas que vão ajudá-los a sobreviver. E nesse momento a Katniss fala sobre as edições anteriores dos jogos. Como teve um em que as armas foram sendo limitadas e no final literalmente era um bastão de madeira contra bastão de madeira. Uma edição onde o participante vira um canibal, e todas essas ideias são bem mais interessantes do que os jogos que vamos acompanhar, hein? Afinal, no fim das contas, Jogos Vorazes é um Battle Royale, e o que é mais interessante em Battle Royale é o fato de termos vários confrontos e poder transitar por cada um deles. Sendo assim, apresentar personagens, alianças, possíveis ameaças. Em Jogos Vorazes não é assim, nós acompanhamos o tempo todo o ponto de vista da Katniss, fugindo e sobrevivendo na floresta e, sinceramente, raramente entrando em um conflito com outros tributos. Isso deixou a maior parte do livro simplesmente muito sem graça pra mim. Fora que os personagens são portas e quando aparecem são uns arquétipos de personagens bem ruinzinhos e tipo... Eu vou matar você, depois do seu namoradinho porque você é patético e veio do distrito lixo e nós somos honrados e não sei o que e se pá... Manda até uma risada maligna. É muito caricato e é difícil simpatizar com personagens assim. Como eu botei no título, Jogos Vorazes tem ideias bem interessantes, porém muito mal executadas. A ideia dos Jogos Vorazes é interessante, mas se limita à visão de um personagem de apenas um jogador. A ideia da distopia é legal, porém não é exatamente bem explorada e transmitida pra gente, porque novamente só temos a visão de um personagem. E por fim, a ideia da narrativa psicológica seria muito interessante, porém de novo se limita muito à visão de uma só personagem. E o que o Peeta sente e pensa? O que os outros tributos pensam e sentem? Entendem? Essa escolha deixou a série muito limitada e com um potencial muito bom e desperdiçado. Fora que a narrativa é muito expositiva em muitos momentos, parece que a autora realmente quis deixar a história o mais mastigada possível, sendo que o universo não é exatamente complexo. Então, quando eu tava lendo, eu perdi aos poucos minha paciência e ficava frustrado porque a cada capítulo quase nada de relevante acontecia. Nenhum confronto direto da Katniss aconteceu no início, e quando não é isso, é só ela sendo muito expositiva e simplesmente só dizendo que os personagens existem. Então eu me decepcionei muito com toda a história. Agora, entrando na parte dos spoilers, teve vários momentos que a autora flerta com o fato do Peeta talvez ser o antagonista da obra. O que é uma ideia muito legal, já que eles têm que fingir esse romance e provavelmente eles terão que se matar. E tem uma parte do livro que a Katniss está fugindo dos tributos, entre aspas, profissionais. E ela ouve a voz do Peeta junto deles, o que significa uma aliança entre eles. Eu fiquei muito empolgada nessa parte porque ela estava meio que dando mais ênfase no conflito final entre eles, mas depois a autora vem e passa um pano dizendo que na verdade eles prenderam o Peeta para que soubessem mais dela e blá 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 blá. Fora que ele tá machucado na perna, olha como ele é apenas um prisioneiro entre eles. Novamente, uma boa ideia que faria o confronto final dele ser muito mais envolvente e interessante, afinal nenhum dos dois quer morrer. Depois nós temos um momento em que a Katniss faz uma aliança com outra personagem, que é a Rui, que é uma interação de aliança legal, mas a Rui é rapidamente apresentada e só morre.
Eu conheci a personagem em menos de 20 páginas e ela já morre. Aliás, essa é a única morte dos 24 tributos que vemos. Os outros são só números, não tem nem nome temos. E aí vem a parte que quase me fez abandonar. O narrador diz que 2 tributos podem sobreviver. Novamente, a ideia tá boa, o que abre uma gama de possibilidades muito interessantes para alianças, estratégias e até lutas em dupla. Porém, mais uma vez, a ideia é jogada no ralo porque a Rui já morreu, e o drama de toda essa estratégia foi jogada no lixo. Pra no fim a Katniss ir atrás do Peeta, e foi nesse momento que eu percebi que Jogos Vorazes realmente é uma obra ruim. Eu tava realmente me consumindo porque conforme eu tava lendo, eu tava me cobrando muito, tipo, nossa, o que essa obra tem de especial? O que eu não tô vendo nessa obra? Então, quando vem esse momento, inclusive eu estava na biblioteca com um colega meu na faculdade, eu simplesmente olhei pra ele e eu queria muito dar uma risada alta, só que eu tava na biblioteca. E eu olhei pra ele e eu perguntando, mano, é literalmente isso? Literalmente tem uma regra aqui que agora 2 podem sobreviver? Ele disse, é. E eu querendo muito rir, mas enfim. E bom, essa ideia é boa, e foi nesse momento que eu percebi que Jogos Vorazes é realmente uma obra ruim. E também muito mal acabada, muitas ideias interessantes que poderiam ser muito melhor trabalhadas. A própria escrita da autora, que fica cansativa em muitos momentos, que deixa a obra muito fraca e rasa. Eu sei que é uma obra infanto-juvenil, mas não anula em nada a proposta. Não precisamos ir muito longe, é só pensar no clássico Narutão. Vocês lembram do arco do Exame Chunin? Onde também se passava em uma floresta, com vários núcleos de personagens diferentes e uma dinâmica muito interessante de sobrevivência e conflito? Pois é, Naruto conseguiu fazer um arco de Battle Royale muito mais interessante, onde tinha muitas mortes, enquanto Jogos Vorazes simplesmente fita e pincela isso de uma maneira bem broxante. Bom, então é isso. A narrativa da autora é fraca, os personagens são inexpressivos e sem motivação, e pra mim todas as ideias da obra são interessantes, porém muito mal executadas. Eu senti que a história tá muito crua, eu não senti que eu tava lendo uma história sobre seres humanos sobrevivendo em um conflito violento. Fora toda a crítica ao espetáculo que o livro tem, eu acho que em alguns momentos é bem trabalhada, mas também não vão tão longe. Fica só na primeira camada com aquela dinâmica de, entre aspas, falso casal da protagonista com Peeta. Mas eles não exploram como isso manipula a multidão ou como faz mal aos protagonistas, porque, novamente, só temos a visão da Katniss e convenhamos. A Katniss quer muito dar uns pega no Peeta desde o primeiro capítulo, desde que ele apareceu, na moral. Enfim, isso são os incômodos e erros que a história ostenta, mas não é como se a história fosse desprovida de acertos. Apesar de ter me decepcionado bastante com a história, tiveram coisas que eu gostei. Uma delas foi a protagonista, a Katniss. Como ela é o ponto principal da história, como ela é o ponto de vista principal da história, é um tipo de personagem que eu gosto muito. Ela questiona o mundo em que vivem, tem um senso de responsabilidade, e é bem interessante ver como ela sobrevive à brutalidade dos games. É uma protagonista bem interessante de acompanhar, apesar de às vezes passar do ponto, fora que infelizmente o livro é tudo sobre a perspectiva dela. O que mais uma vez limita todo o potencial para a ideia. E apesar de eu não gostar da narrativa que a autora escolheu, acho que fica ótimo quando ela narra um flashback, porque é uma forma excelente de você transmitir a emoção e a lembrança como um todo pro leitor. Isso pra mim foi um acerto. O flashback dela com Peeta, dele dando pão pra ela, pra mim é excelente. É muito interessante, transmite a emoção. E por fim, a cena final dos jogos com Peeta e a Katniss. Eles comendo as ervas venenosas e o narrador proclamando os dois como vencedor. Essa é uma cena que tem tensão. Dá pra sentir a agonia dos personagens e aquele afago no final em que os protagonistas têm uma certa vitória moral contra a capital. Isso foi muito interessante. Mas é isso, galera. Em suma, Jogos Vorazes foi um livro em que senti muito de seu potencial ser perdido, com personagens rasos, uma construção de mundo bem simples de entender, com temáticas bem interessantes, mas muito mal exploradas, apesar de ter uma boa protagonista e cenas interessantes aqui e ali. Então é um livro que se sustenta e infelizmente tem uma apresentação morna pra saga e que infelizmente me decepcionei bastante e sinceramente não de ler os outros livros não. Talvez vi os filmes, mas também não tenho muita certeza. Eu vou fazer o teste com o filme, se eu gostar eu continuo, senão eu só esqueço que essa franquia existe. Comigo, Jogos Vorazes tem uma nota 5. E bom,
É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo, apesar de só ser eu reclamando. Se inscrevam no canal, deixem um like. Deixa nos comentários se gostou dos meus argumentos e até semana que vem, eu espero. E claro, se você não gostar dos meus argumentos, você tem total liberdade de discordar nos comentários. Eu realmente quero ler e trazer esse debate. Talvez eu tenha entendido uma coisa errada e se complemente. Talvez tenha funcionado a história pra você e não tenha funcionado pra mim. E bom, deixe-me voltar a ler e até a próxima semana. Falou!